Alô, boa tarde, bom dia, boa noite a todos que estejam entrando para assistir a essa roda de bate-papo. Sejam todos bem-vindos no horário onde estiverem, seja qual cidade, qual país, sejam todos muito bem-vindos. Acredito que agora entramos no ar. Eu sou Ida Zaslavski, espero que estejam todos ouvindo bem. E hoje a proposta é trazer a roda de bate-papo, introduzindo as perguntas que trouxeram durante o mês ou na última roda de bate-papo. E a autohemoterapia é um tema solicitado muito, porém abrangendo a autorregulação do organismo, que promove a nossa imunidade. Então, o tema que me é muito satisfatório falar, que é da imunidade, que é da autorregulação do organismo, dos cuidados que a gente pode oferecer ao nosso corpo, mente, alma, para que seja satisfatória a nossa estadia aqui na Terra. Então, sejam todos bem-vindos, que a gente possa fazer uma egrégora de luz, de clareza, de sabedoria, para poder passar conhecimentos, passar experiência, trocar. Então, eu convido quem quiser deixar mensagem, deixar depoimento, deixar qualquer recado que queira deixar, pergunta, comentário, sugestão, todos são bem-vindos. E o tempo da internet é um tempo diferente. Então, o tempo em que eu estiver falando vai ser um tempo diferente em que algumas pessoas podem estar escrevendo e outro tempo para que eu possa ler. Então, a gente vai associar essa roda a esses tempos de internet. Então, eu quero trazer a exposição do tema e, junto, ver e ouvir a conversa através do chat, que vai ficar todo ele registrado. Então, quem vier, traz a sua presença. Ela é bem-vinda, não pelo número de pessoas, mas pela presença. Nós estamos agora aqui presentes, então se faz presente. Vai ser muito bom depois ler todos os comentários, e se não der para responder aqui, eu vou responder depois no comentário que fica gravado nesse vídeo. E também algumas perguntas vão sendo repetidas no chat, mas então quem fizer perguntas e não se achar respondido, volta depois, assiste todo ele, que pode ser que a sua resposta esteja em algum momento dentro dessa nossa conversa. Então, que a gente possa aproveitar esse momento. Agora eu vou desligar o som. Acredito que o som esteja um pouco alto para que a gente possa... Eu não sei como que está o som. Deixa eu ver, agora eu vou parar aqui. Já fizemos nossa introdução, a nossa saudação a todos. A roda de bate-papo hoje, então, tem o tema da autorregulação do organismo, que promove um aumento da nossa imunidade, uma interligação e uma resposta do nosso sistema imunológico, sistema de proteção, de defesa e de combate ao nosso organismo.
Então, esse tema de autorregulação, ele está incluindo a autoemoterapia e todas as práticas integrativas e complementares que possam levar o nosso organismo como um todo ao aumento da imunidade. E é com muita satisfação. Eu tenho várias anotações aqui, porque como é uma conversa com perguntas, então deixei aqui várias anotações. Mas também um comentário que eu quero fazer é, com muita satisfação que eu pude avaliar nesses últimos 6 meses qual foi o motivo da busca da autoemoterapia. E, para grande surpresa, o motivo da busca foi pela consciência de que, da forma como eu estou cuidando do meu organismo, ele não está respondendo bem. E eu me tornei uma pessoa de risco. E a busca não foi pelo medo de pegar uma doença ou de ser invadido por um vírus. A busca foi pela consciência de o que eu posso fazer pelo meu corpo para que ele responda de uma forma melhor às ameaças que estão por aí mundialmente e que eu me tornei uma pessoa de risco. Então é diferente da busca pela doença, mas é a busca pela consciência. E por isso a interligação do tema da autoemoterapia com a autorregulação do organismo. O nosso organismo, ele é um sistema interligado. E todos os nossos sistemas, eles são interligados. E a forma como a gente se dedica a esses sistemas é a forma como ele vai responder. Então, se eu estou descuidando, se eu estou acelerando, se eu estou num ritmo de vida estressante, o meu sistema como um todo, e eu posso dizer um sistema de saúde integrado, aonde todos os nossos órgãos, células do organismo vão responder. Então, esse sistema ele pode responder de forma estressada, de forma desregulada e de forma a levar a um caminho de desequilíbrio. E conforme esse desequilíbrio, ele vai ser instalado alguma doença. Por outro lado, que é o lado de que agora, nesses últimos 6 meses, eu pude observar, a procura foi pelo outro lado, pelo lado de um estado de colaboração do nosso organismo. Então, foi pelo lado em que, de que forma eu posso cuidar do meu organismo para que ele deixe, para que entre num estado de colaboração e responda de uma forma melhorada ou de uma forma em que eu esteja habilitado na minha imunidade. Então, aí que vem falar da autoemoterapia e de todas as práticas, colocar em prática, promover mudança, promover um estado de saúde, um estado integrado de cuidados que possam fazer com que eu aumente o meu sistema imunológico, que ele tenha integração com o sistema digestivo, com o sistema circulatório, com o sistema neurológico, com o sistema músculo-esquelético, com o sistema geniturinário, com todo o nosso organismo tem funções interligadas e elas podem ser opostas e complementares. Cada um tem uma função.
E elas se interligam para dar uma colaboração, e nós entramos num estado de contribuição. Então, eu vou introduzir o conceito, a forma como se faz a autoimunoterapia, para poder. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Som perfeito, meu sistema hemoterapia muito forte. Então, eu convido vocês que estão se fazendo presente aqui hoje a deixar a mensagem mesmo e depoimento para que se torne realmente cada pessoa que não conhece a autoterapia ou que pode já estar fazendo, iniciando, que possa olhar e interagir. Então, deixa eu ver aqui. Fiz durante mais de 5 anos, excelente, o organismo todo, muito bom, muito bom. Então, pelo que eu vejo, eu vou colocar o que é a autoterapia para que partimos de um princípio em que todos nós agora vamos falar da autoterapia sabendo o que é. A autoterapia, ela é uma auto é próprio. Hemo é o prefixo de sangue. Terapia é um tratamento continuado. Autohemoterapia é um tratamento com o uso do próprio sangue. A forma como se faz é retirando o sangue da veia e reinjetando ele em outra via, que é no músculo. Esse sangue entrando no músculo, ele vai levar uma mensagem ao organismo em que entrou algo estranho. O organismo, por sua vez, quando ele recebe um estímulo em que entrou algo estranho, ele se mobiliza para a resposta imunológica ser acionada. A nossa força natural de defesa do organismo é estimulada, é ativada, é impulsionada a trabalhar. E quando nós injetamos, esse sangue, ele contém todas as informações que estão circulando no nosso sangue. E o nosso sangue é distribuído em todo o organismo. Então, esse sangue, quando entra no nosso organismo, ele entra com todas essas informações. E aí, eu estou falando aqui da minha experiência pessoal, profissional, com a autohemoterapia tradicional, a autohemoterapia propriamente dita, a autohemoterapia sem adicionar nenhum outro elemento e sem mobilizar esse sangue. A forma como ele entra, ele retorna ao organismo. Esse sangue, ele vai ativar as defesas e as células que são ativadas, elas têm a função de identificação. Então, este sangue, ele é identificado como meu próprio. Porém, ele contém todas as informações que estão circulando no organismo e essas informações é que são o impulso para que o corpo comece de novo a reconhecer, que é a outra função do sistema imunológico: identificação, reconhecimento. E ele reconhece o que não é próprio do organismo: vírus, bactérias, fungos, células mal formadas, toxinas, gorduras, fibrinas, e o que não é próprio, ele reconhece e vai buscar um recurso de combater. Então, o que nós temos aqui é uma ativação do sistema imunológico e as células
Elas são capacitadas a fazer a identificação, o que é meu, fica. O que não é meu, eu vou buscar um recurso para englobar ou eliminar do meu organismo. E aí começa o trabalho do organismo pelo benefício de si próprio, certo? Então, ao meu ver, a autoemoterapia, ou o momento em que cada pessoa desperta sua consciência para um trabalho de aumento da imunidade, este momento é preventivo, sempre. Preventivo por quê? Independente do motivo ou do estado em que o organismo está, ou muito bom para se fazer uma prevenção ou uma manutenção, ou debilitado, desgastado ao máximo, a qualidade do que nós podemos proporcionar a essa pessoa ainda é a busca pela regulação de seu organismo, certo? Independente da forma como já está prejudicada ou não. Então, tem situações em que são muito graves e tem situações em que são bem simples. Todas elas podem ser preventivas. Aí, eu começo a responder. Uma pessoa me perguntou, Ida, eu preciso urgentemente fazer a automoterapia. Então, vendo por esse lado, de que forma, de qual é a qualidade em que eu estou cuidando do meu organismo, essa urgência, esse despertar para o momento, essa urgência é por um cuidado gradativo. Então, a partir do momento em que essa pessoa começa, ela vai ser estimulada também a promover mudanças na sua qualidade de vida. E aí começa a autorregulação, e aí começa o momento de prevenção, as complicações que poderiam ser vindas lá na frente. Então, sendo que momento for, é preventivo. E a urgência é uma urgência de vida. Então, essa pessoa, num ritmo acelerado, constante, se levou a um estresse em que repetidamente está com herpes, por exemplo, pela baixa da imunidade. O organismo está sobrecarregado. Então, é a forma como ela vem conduzindo o seu organismo, que vem levando a responder com estresse, e o estresse leva à baixa da imunidade, e a baixa da imunidade leva a deixar que algum invasor possa se manifestar no organismo, porque as defesas estão recolhidas. Então, o que a gente faz com a autoemoterapia? A gente promove com que aumente o seu estado imunológico, que a partir do momento que se aplica a autoemoterapia, se aplica o sangue, esse sangue que estava com as defesas circulando a 5%, ele vai ser quadruplicado e vai passar a 22% no tempo de 8 horas. É um platô de 20% que ele se mantém durante cerca de 5 dias. Depois ele começaria a decrescer e voltaria a estar circulando no organismo a 5%. Aí que vem a necessidade ou a forma como se faz de aplicar, aí vem a palavra terapia, tratamento, um processo continuado, que vem a ser de 7 em 7 dias a regularidade com que se faz a aplicação do tratamento da autoemoterapia. Neste período, aumenta em
20%. Então, nós vamos manter o nosso organismo numa expansão, trabalhando de forma colaborativa. Tem vezes que dura, que a gente não quer que baixe novamente, dependendo da urgência da situação. Então, a gente pode fazer a cada 5 dias. Mas, agora aqui, né, a urgência da pessoa, tá? Então, o motivo com que ela procurou faz com que ela esteja vendo que não está satisfatória a forma como ela está conduzindo. E veio buscar um recurso que vai aumentar a sua imunidade. E outras situações fazem com que buscam o aumento da imunidade, como eu venho aqui falar das outras perguntas que fizeram durante esse mês, que foi, uma pessoa que tem anemia pode fazer automoterapia? Uma pessoa que está com diabetes pode fazer automoterapia? Como é que é o tratamento para artrite reumatoide? Artrite reumatoide, doenças autoimunes, eu tenho alergias, disfunção gástrica. E aí que eu trago a presença do sistema interligado do nosso organismo, que pode ou responder de forma estressante ou entrar num estado de colaboração. E a continuidade do tratamento ou a continuidade da forma como nós vamos cuidar do nosso organismo vai começar a promover uma limpeza, uma desintoxicação, uma reorganização aonde os órgãos e sistemas do organismo podem novamente entrar num fluxo de colaboração. E aí eu trago a abrangência, não é somente a autoimunoterapia que promove isso, é o aumento da imunidade, é o aumento da reorganização do organismo. Então, vai fazer com que aquele sistema de luta e fuga que a nossa condução estressante levou, aquele sistema de luta e fuga, ele vai levar a uma contração, a uma descompensação do nosso organismo. E isso vai fazer com que algumas funções que são vitais e não dependem do nosso controle, elas se desregulam. Se desregulam a tal forma em que os nossos vasos, veias, artérias, também ficam comprimidas a ponto de não levar a nutrição necessária que é o sangue. E aí, fecha, contrai e abate o organismo. Abala, desgasta, seja qual for o que venha a acontecer, certo? Então, são sintomas que vão mostrar que a forma como nós estamos conduzindo a nossa saúde, ela não está respondendo de forma integrada, de forma colaborativa, de forma a promover saúde. E aí nós entramos naquele sistema complexo de doença. E a doença leva cada vez mais à complexidade, porque nós precisamos de recursos externos, muitas vezes muito caros, certo? Então, é aqui que eu venho com muita satisfação, que a minha avaliação foi de que as pessoas que vieram procurar nesses últimos 6 meses foi pela consciência de querer fazer o que eu posso fazer por mim e pela minha saúde.
que não está fora, que está dentro. Aí vem até um dos subtítulos do meu livro, que é levar, conduzir a uma autonomia de viver. Claro que a gente precisa de cuidados externos, mas a autonomia de dar a persistência, a permanência nos cuidados de saúde que nos promovem realmente saúde. E ele responde rapidamente. O nosso organismo, ele gosta disso. Então, a outra pergunta que me fazem é: quanto tempo eu devo fazer? E aí vem o histórico de saúde, o histórico corporal de cada pessoa, de cada indivíduo é diferente um do outro, mas o tempo é o tempo de voltar a perceber que o ritmo do teu organismo está te conduzindo a um estado saudável, regulado, a uma homeodinâmica, que é um termo mais avançado agora do que a homeostase. Homeodinâmica é levar a uma ação dinâmica do nosso organismo, mas um estado de equilíbrio. Então, aí o tempo que eu vou fazer é o tempo em que eu posso levar o meu organismo a um condicionamento saudável, como uma academia, entende? Como uma academia. Academia você pode ir uma vez por semana, você pode ir todos os dias, depende do objetivo de cada um, depende da forma como cada um está. Se for por uma prevenção, por estar muito bem e quero me manter bem, não é? Uma situação pontual, você pode fazer menos tempo. Se for por mais uma situação que já esteja instalada, como as doenças que muitas vezes é o motivo que leva à procura, é o já estar com uma doença instalada. Então, seja ela artrite reumatoide ou as doenças autoimunes como um todo, não é? Que esse desequilíbrio do organismo levou a um erro e ele se autoagride. Então, a continuidade do condicionamento bom que eu possa dar para o meu organismo é um tempo ilimitado, certo? Tem pessoas que fazem regularmente, todo ano, por 3 meses, que vão mantendo tirando a sobrecarga e mantendo a sua imunidade de prontidão. Tem outras que já estão muito debilitadas. E essas podem tomar o cuidado de ir fazendo até que seu organismo saia de um estado de crise e depois comece a regular a doença em si, em que já está instalada. Então, aqui ninguém está falando em deixar tratamento, sabe? O compromisso não é com a doença da pessoa. Então, todas as pessoas podem fazer, independente do diagnóstico que já tenham recebido. E aqui eu faço um parênteses. Aí vem da minha experiência de vida, né? Vem um apelo até. Todas as pessoas que recebem o diagnóstico de câncer, por bem, deveriam fazer, primeiramente, a autohemoterapia, para que possam aumentar a sua imunidade para receber o tratamento necessário. Então, mais uma outra doença, né? Então, eu gostaria de salientar que o compromisso é com o ser humano, né? No conjunto dos seus cuidados de saúde. E a doença, ela é diagnosticada pelo médico, prescrito tratamentos específicos, certo? Que são seguidos em conjunto com os outros tratamentos, os outros cuidados para fazer com que devolva um estado regulado do nosso organismo, das nossas funções vitais, que sem elas o organismo não funciona. Então, a função
do organismo precisa ser resgatada, devolvida, reorganizada, certo? Muitas vezes o nosso organismo, assim como nós estamos num ritmo estressado, as nossas células estão sufocadas. E uma célula sufocada não respira. E se ela não respira, como é que ela vai responder com saúde? Certo? Deixa eu só ver aqui. Caso comecei. E o tempo de se fazer também, ainda respondendo, agora eu vejo aqui também. Então, assim, quando se começa o tratamento da autoimunoterapia, tá? Tem duas formas. Ou você sente imediatamente uma força, uma disposição, e daí parte para uma autorregulação, ou então você sente que manifesta mais os sintomas, então existe a piora da melhora, certo? E a piora da melhora é o momento de persistir, de persistir mesmo, porque a gente sabe que o conjunto que vinha sendo conduzido levou a um desgaste. E muitas vezes as células de defesa, elas precisam ser acordadas e ir em busca de novo do reconhecimento e da ativação e do trabalho delas para poder limpar ou reorganizar o organismo. Então, às vezes, na primeira, na segunda, na terceira, ainda está engrenando esse sistema de devolver ao organismo aquela esperança, aquele outro estado, não é? E quando se percebe mesmo, opa, algo está acontecendo. Então, às vezes, é a partir da quarta, né, que começa realmente a ver que melhorou, né? E muitas vezes, aí sim, aí começa o tratamento que vai fazendo de forma regular. Quando se tem uma melhora, tá? Aí é que eu cuido muito de cada pessoa que eu acompanho. Quando se tem uma melhora, muitas vezes tem a tendência, né, de, bom, eu melhorei, então eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes. E aí piora muito, porque o organismo já estava limpo e já estava querendo se acostumar com a limpeza e mudar os hábitos. Então, exige muito, muito desprendimento, exige a vontade da pessoa, a consciência de que dessa forma não pode mais voltar. Não pode. E aí vem, né? A continuação e a persistência de que a cada 7 dias fazendo o tratamento, né? Você vai sair do estado de melhorei um pouquinho, não pode se contentar com isso. E disse, agora que eu melhorei um pouquinho, então eu quero ver até onde eu vou. Aí é uma atitude positiva perante a vida. Agora eu quero ver até onde eu vou. Certo? E vai muito mais. Então, por exemplo, tem pessoas aqui que eu estou vendo que fazem há 10 anos, que fazem há 28 anos, há 3 anos, né? Anselmo, Clarice, Helena. Então, o tempo, quanto mais se faz, mais você vai condicionando o seu organismo a uma leveza, a uma clareza, a sair da sobrecarga. E qualquer coisa que venha a ser invadido pelo organismo, ele vai responder mais rápido com prontidão. E eu quero só ver aqui se eu tenho mais. Falei. Então, assim, ó, a melhora é um estado também que eu cuido muito, porque pode haver a melhora que faz piorar. Então, é de muita satisfação e que ao longo desses anos eu pude promover
tanto o cuidado com a qualificação das pessoas que fazem o tratamento, que eu sei que é muito difícil de encontrar pessoas que façam o tratamento, né, como o cuidado com cada pessoa que faz, e aí o cuidado é não só na aplicação, a aplicação é a técnica, e aí eu digo, a técnica a gente usa enquanto a intuição não vem, né? Então é bem mais além, não é? É estar integrado num sistema de saúde que pode levar uma pessoa à sua melhora. E então a devolver o potencial do organismo. Não é? E aí vem todas as outras práticas integrativas que podem levar a essa continuidade por exemplo, uma bronquite, você pode fazer para sair da crise, né? Sendo que a automoterapia, ela não é emergência, ela é continuidade, entendeu? Então, a gente busca para regular o organismo, e esse tem sido, assim, o meu empenho mesmo, e vejo que tanto com a autoimunoterapia como a bioenergética, que são as minhas práticas, são práticas que levam a uma autorregulação do organismo e que vai mais além do estar doente, né, de procurar pela crise, independente qual foi o motivo da procura, vai sair e vai além do que você recebeu. Se você recebeu um diagnóstico, isso é para toda a vida, ok, mas o que significa a minha vida? Ah, aí eu estou pegando para mim o que eu quero para a minha vida. O que eu posso fazer pelo meu corpo que vai aumentar a minha vitalidade. Às vezes, é assistir um filme muito bem-humorado que vai me fazer rir muito até esquentar todo o meu organismo e até o meu sangue ir para todas as partes do meu corpo. E vai me deixar bem, e eu vou ficar bem-humorado, e o meu entorno também vai ficar bem-humorado. Então, é contagiante, né? O bom humor contagia. E, bom, eu estou falando bastante porque realmente, então, assim, esse estado de integração, né, e complementar, que um complementa o outro, é que eu gostaria de deixar bem claro, né, isso pode nos levar a desfazer hormônios que possam estar sobrecarregando, porque às vezes a situação já não está mais presente, mas o hormônio do estresse continuou sufocando a nossa saúde, o nosso sistema, ou o rim, ou a bexiga. E aí o que acontece? Repetidas infecções, repetidos cuidados, precisa tomar antibiótico, baixa a imunidade porque desmancha a flora, e aí entra nesse círculo vicioso. Então, o meu convite a todos, né, que se eu possa estar contribuindo para isso, é para entrar num circuito virtuoso, não é? De vitalidade, de devolver a vitalidade, a força do organismo, para quê? Para responder no dia a dia com colaboração, com coerência, com capacitação, não é? E com disposição, que é o que muitas pessoas relatam. Então, independente de onde, aí eu vejo, assim, aqui, hemorroidas, né? Então, independente de onde a nossa circulação se estreitou e não está produzindo a qualidade suficiente para o nosso organismo, é aí que nós podemos fazer a continuidade de um tratamento que leve a uma limpeza, a um aumento da imunidade e a condução de benefícios que gradativamente vão fazer com que nós podemos melhorar da nossa dos danos que estamos sofrendo. Então perguntam, pessoa com diabetes pode fazer? Pode,
É prevenção a partir do momento em que ela evita que as complicações da diabetes se instalem. E são muitas, certo? Então, o período de 7 em 7 dias para se fazer a autoimunoterapia é um período que vai levar a uma recuperação do desgaste até que se possa promover um equilíbrio novamente e as funções vão respondendo a esse equilíbrio, né? Então, deixa eu ler algum momento, eu sei que agora, muito grata, sim, porque está havendo uma conversa aqui com todos, eu estou fazendo para a coluna, agora que começou a reagir, piorei, após meses começou a melhorar. Então, exatamente. Até se chegar à melhora, precisa passar para o desfazer do desequilíbrio e o refazer de um estado de colaboração. E isso que vai fazer o nosso organismo responder com mais imunidade. E a imunidade, as células da nossa imunidade, elas ficam guardadas no nosso organismo, fazendo a sua capacitação, no timo. Eu faço aqui porque é o timo. Ele é a escola das nossas células imunológicas. E ele precisa ser estimulado para ser acionado, porque aí elas vão para o combate com todo o potencial, certo? Eu vejo porque tem pessoas aqui perguntando, passo muito mal tomando Saridil, é comum isso? Isso. Iniciei 11 semanas, motivada pela pandemia, para aumentar a imunidade. Então, a, a, o bom, né, a satisfação que eu tenho observado com o meu compromisso daí a estar atuando num sistema, né, numa atividade profissional que busca a autorregulação do organismo, independente do estado doentio que esteja. Então, todas as pessoas podem fazer, todas as pessoas. E aquelas que recebem algum diagnóstico também podem fazer. E associar ao tratamento com esse diagnóstico. E nesse momento em que nós estamos vivendo, não é? Muitas pessoas que estão fazendo a autoterapia passaram num estado de equilíbrio, não é? Por esse momento, por essa pandemia. Aqui tem uma que está dando o depoimento dela. Então, eu peço, deixem aqui o seu depoimento. Todas as mensagens que são deixadas aqui vão ser lidas depois e respondidas, certo? E então, outros recursos que possam beneficiar o organismo no aumento da imunidade, e aí vem a alimentação, onde tudo que a gente coloca para dentro do nosso organismo, ele vai se transformar em sangue, que esse sangue vai se transformar na nossa nutrição, certo? Então, cuidar da alimentação é muito importante, é fundamental para que a gente tenha uma boa resposta do nosso sistema integrado de saúde, que é a nossa saúde corporal. Cuidar do nosso sono é fundamental para a reposição da nossa energia, para que a gente tenha energia suficiente para dispor dessa energia para nossas atividades no dia a dia. Exercitar, fazer com que se distribua a energia no nosso corpo, com que a nossa circulação se fortaleça. A nossa musculatura precisa estar forte para a gente entrar em ação
e até para proteger as nossas articulações. Gerenciar, administrar o estresse é fundamental como um cuidado de saúde. O estresse leva à sobrecarga dos nossos hormônios na nossa circulação, da suprarrenal, não é? O excesso de adrenalina no nosso corpo, ele vai fazer com que a gente esteja respondendo também aceleradamente, e aí confunde o nosso organismo, não sabe se é de noite, não sabe se é de dia, e aí ele trabalha desesperadamente. Então, o benefício de que muitas pessoas vivenciaram foi ter parado e observado o ritmo do seu organismo, desacelerado mesmo. E foi o benefício de que o estado de consciência de que, dessa forma, eu sou um risco, não é? Então, pessoas que venham a ter a sua circulação interrompida em algumas partes do corpo, que vão levar aquele órgão a não estar respondendo. E esse órgão não respondendo vai sobrecarregar o outro, e o outro, e o outro. Então, limpando o organismo e devolvendo, todos eles entram num estado de colaboração. E nessa pandemia, nós podemos ver que muitas pessoas dormiram. Oh, há quanto tempo eu não dormia? Muitas pessoas cozinharam para si mesmas. Cuidaram da casa ou fizeram coisas que não estavam fazendo de uma forma desacelerada ou pararam. E isso fez com que voltassem para si. E o olhar para si é assumir a responsabilidade sobre o seu estado de saúde, independente de ter um diagnóstico, porque vai continuar tendo, mas qual é a qualidade de que vai estar vivendo o seu dia a dia, certo? Então, quem pegou, né, nós tivemos, assim, muitos depoimentos de pessoas que entraram em contato com o coronavírus e pegaram o coronavírus, né, pegaram a Covid. E isto tivemos também que tiveram uma recuperação muito boa, por quê? Porque o organismo estava em estado de prontidão, certo? E então, deixa eu ver mais aqui, a Rosângela. Eu quero falar agora, então, para as pessoas que têm doenças autoimunes. E até eu fui convidada a fazer, né? Na próxima semana nós vamos divulgar. Eu fui convidada a fazer uma conversa no canal do YouTube de uma pessoa que tem hipertensão pulmonar e muitas consequências disso. E ela é muito, muito bem-humorada, diga-se de passagem. Então, as pessoas que têm uma doença autoimune, ela se instala no nosso organismo, se pode ter se instalado, né, esse erro, né? A autoimunoterapia, ela colabora porque desvia a atenção desse erro. E eu vejo aqui que tem pessoas perguntando sobre o lúpus, artrite reumatoide, diabetes, rosácea, vitiligo, psoríase. Então, várias são as doenças, mas até elas chegarem a se manifestar, também foi fruto daquele desequilíbrio. Então, que leva a um desordenamento, né, a uma desordem das funções vitais, e chega um momento do circuito imunológico que ele olha para aquela parte do organismo e reconhece como se não fosse si mesmo e agride. Então, a autoimune é uma autoagressão. E quando se faz aplicação de autoimunoterapia nessas pessoas, não é?
a gente vê que aquele estado de autoagressão começa a diminuir, começa a se desfazer, porque o sangue, ele reconhece o que é próprio, o sangue do músculo, ele reconhece o que é próprio, então ele volta a reconhecer, e ele reconhece o que não é próprio, mas ele vê que naquele momento em que estava autoagredindo, ele fica perplexo. Aí vem o que o Dr. Luiz Moura ensinou com muita aptidão, com muita maestria, que o organismo cria um estado de perplexidade, como é que eu estou agredindo essa célula se ela sou eu? E desvia. Então ele volta a fazer aquele circuito funcional, certo? Circuito funcional, e muitas pessoas saem da crise e diminuem mesmo, regride a doença autoimune, regride, né? Então, ao longo desses 28 anos, já tive, assim, a satisfação de ver as doenças regredirem. E, então, assim, nós estamos chegando, né, a completar a nossa 1 hora de live, então eu vejo, assim, que muitos são os problemas causados no nosso organismo, né, e inúmeras podem ser a possibilidade de devolver ao organismo um estado saudável. Então, o convite fica, não é? A que a gente possa se organizar, se determinar ao autocuidado, à autorregeneração, à reprogramação do nosso organismo, certo? Com alimentação, com luz, com calor, com oferecer um cuidado amoroso. E quando a gente com meditação, com yoga, então todas são as práticas que podem levar o nosso organismo a um estado saudável, mas a continuidade, a persistência que cada um tem, é esse o convite que fica. Persistir. Não só eu melhorei, então eu vou voltar a fazer. Não, eu melhorei um pouquinho, então agora é esse caminho que eu quero seguir. E a mudar escolhas, e aonde se faz mudança de escolhas, essas mudanças permanentes, elas vão causar a transformação pessoal. E aí as outras pessoas começam a te ver. O que aconteceu que a tua pele está tão bonita, o teu olho está brilhando, o teu cabelo, tudo está mais saudável em ti? Aí você diz, senta aqui que eu vou te contar. E aí você pode abrir a sua lista e dizer o que está fazendo de bom para si mesmo, não é? E tudo que a gente faz de bom para a gente mesmo reverbera no nosso ambiente, reverbera para a nossa família e reverbera para o universo, né? E o universo nos traz de volta com satisfação, com expansão, não é? Então, falando aqui no estado de autorregulação, né, posso falar que tenho contribuído, então, né, e voltei a oferecer atendimentos com a bioenergética, mais a autoemoterapia, porque o desbloqueio das nossas funções acontece, né, quando a gente respira melhor, quando a gente se alimenta melhor, quando a gente dorme melhor, quando a gente cuida do nosso tempo melhor, a gente desbloqueia o fluxo da nossa energia vital e faz com que o nosso organismo pulse. Ele pulsa num ritmo que é o nosso ritmo. E a gente vai descobrindo o nosso ritmo.
Então, eu me entusiasmo falando nesse tema e caso tenha passado, né, alguma pergunta, eu vou responder a todas, né? Eu vi, assim, estou fazendo, há 6 semanas tenho artrite reumatoide e vai melhorar. Então, que essas 6 semanas se façam por mais 6 semanas, sabe, Maria? E mais 6 semanas, até que o seu organismo vai começando a entender que ele pode responder melhor. E aonde o teu organismo entende isso, não é? Vai começar realmente a solicitar de você, né? Então, se você volta àquele padrão que dá o mal-estar, o teu organismo ele vai responder muito rápido. Ele vai mostrar, às vezes é em forma poxa, minha barriga ficou endurecida quando eu comi alimentos que eu não estava mais comendo. Endureceu, deu gases. Quer dizer, o organismo gritou, ele mostrou aquele sintoma. Então, aquele sintoma é um benefício. Então, vamos ficar atentos também aos sintomas, né? E eu procurei falar aqui hoje, tanto da autoemoterapia, mas ir mais além, abranger a consciência. Nós estamos num momento em que é solicitada a nossa consciência, o nosso despertar para a qualidade da energia que eu estou emitindo, para a minha presença, entendeu? Então eu não posso ficar indo e vindo. O efeito sanfona é tão prejudicial. Se a gente soubesse o quanto é prejudicial, você melhora um pouquinho, volta, piora muito e vai melhorar a força que o sistema imunológico precisa fazer para desbloquear novamente é tão grande que ele pode se cansar e dizer: não vou conseguir, e não responde. E aquele órgão também não vai responder. Vocês entendem o quanto é mais além, né? E aí vem a minha busca pela qualificação de todas as pessoas que fazem, que oferecem o tratamento da autoemoterapia, pela qualificação dessas pessoas, né? Para ir mais além nesse cuidado de saúde que oferecem, que é uma atividade terapêutica de muito valor. Então, assim, nós não precisamos ouvir quem tem preconceito, né? Um conceito estabelecido quanto àquilo que é natural do nosso organismo. Mas sim ouvir aqueles que te dão autorização, permissão, possibilidade de você recuperar uma qualidade de vida. Eu dou, né, exemplo de uma pessoa com câncer que eu atendi, e haja vista que, assim, não sou eu que vou calcular o resultado que essa pessoa vai ter. Eu não percorro o resultado, nem as condições financeiras, não é o resultado, mas é o caminho que ela está fazendo que é sólido, é consistente, é transformador. E as pessoas que oferecem, elas podem estar também levando isso, né? Essa consciência de que nós estamos com um recurso que vai te levar a uma autonomia, vai te levar a um bem-estar bem maior do que um estou melhorzinho. Então, esse é o meu alerta, né? É o meu alerta maior. Eu ia até falar alguma coisa, agora me passou, mas eu acho que foi em função de estar falando o exemplo, né? Então, é, é, ele estava com câncer e muito avançado, mas a qualidade do que ele estava conseguindo até fazer a sua conclusão de vida foi de poder, o objetivo dele naqueles dias era poder levar a sua filha, de 4 anos de idade, ao shopping center e andar de mão dada com a sua filha, que estava muito orgulhosa do pai. E ele conseguiu. Então, ele deixou isso para sua filha, essa lembrança, essa memória.
né? Então, qual é a memória que nós queremos dar para o nosso organismo? Uma memória boa, uma memória saudável, ou uma memória de esforço, de desequilíbrio, de sobrecarga, não é? Então, eu coloco aqui várias vezes essa questão para que a gente realmente possa refletir. Não só refletir, né? Mas praticar. Então, todas as práticas integrativas que levam à integridade do ser, levam a ver o outro como um ser humano integral em todo o seu potencial, todas essas práticas, elas se complementam, não é? Independente de quem foi que resolveu o meu estado. O importante é que a pessoa está bem. Melhorou, não só melhorou, como se colocou de novo à disposição da vida. É um novo projeto de vida, então. E podem ter, assim, agora a convicção de que é muito mais econômico, né? É muito mais abundante você estar na vida feliz, né? Do que estar consumido, né? Por uma sobrecarga, certo? Então, a automoterapia é vida, é vigor, é energia, é vitalidade, é imunidade elevada. Então, assim, o conceito que eu quis trazer hoje de autorregulação é porque muitas são as práticas que podem levar a uma autorregulação do organismo e feitas com regularidade, elas podem descondicionar o organismo de um estado estressante, e é difícil muitas vezes, mas exige persistência, exige coragem. E aonde você desperta e usa de uma coragem, de uma determinação, ninguém mais pode remover isso da gente. Ninguém mais pode remover isso da gente. Você pode até se abater, mas é rápido. Algo te lembra no teu organismo. E aí você condiciona ele a essa energia, a essa vitalidade, a esse estado de estado de colaboração das funções vitais, as funções que dão a vitalidade no nosso organismo. E a respiração, olha, respirar é fundamental, respirar é vital. A respiração, ela vai fazer com que a nossa circulação melhore, a digestão melhora, os nossos sentidos melhoram, a nossa absorção melhora, a nossa pele melhora, o nosso rejuvenescimento vem, não é? Então, quanto mais a gente se doa a esse rejuvenescimento, melhor a gente vai ter a nossa vidinha e vai atrair também pessoas e circunstâncias, não é? A coisa da meditação, assim, o universo conspira a nosso favor. Então, não é ser otimista, não é assim, é sair da ilusão de que algo de fora vai me curar. E aqui nós não estamos falando em cura, nós estamos falando em dedicação. Então, um estado de autorregulação exige dedicação. E dedicação exige tempo, exige energia, observação, avaliação, exige se oferecer mesmo, né? Então, eu espero estar contribuindo com aquilo que é, assim, o que de melhor eu possa, neste momento da minha vida, deixa eu ver aqui, Aida, acho importante relatar aqui que evitar comidas gordurosas. Então, eu posso contribuir, então, que todas as comidas
todos os alimentos que entram no nosso organismo, se nós escolhemos alimentos industrializados, artificiais, gorduras ou tudo que possa promover um desgaste ao nosso organismo, esse alimento ele não está contribuindo com a nossa vitalidade, não é? E se repetidas vezes nós usarmos esse alimento e ele não vai contribuir com a nossa vitalidade, então tudo aquilo que nós repetimos no nosso dia a dia vai refletir a nossa qualidade de vida, vai refletir o nosso organismo, o estado em que ele vai se encontrar. Então, ao mesmo tempo, né, se a gente se empenha, e empenha mesmo, né, em repetidas vezes, né, olhar para esse alimento que causa mal e dizer, hoje eu não vou não vou comer esse alimento. E observa o que aconteceu no organismo, né? E isso com outras coisas também, né? As nossas emoções, elas também interferem. Então, se eu repetidas vezes estiver numa emoção estressante, o meu organismo, ele vai responder com hormônios, com nutrientes estressados, certo? E vai precisar de mais tempo para uma limpeza, né? E se repetidas vezes eu começar a introduzir emoções que me tirem, né? Emoções que me coloquem para o alto, emoções que me deem alegria, emoções que me deem serenidade, né? Isso vai também refletir o estado do meu organismo. E emoções também, muitas vezes o que a gente bota para dentro o que ouve, né? O que conversa muitas vezes, se observar nisso também, né? Se eu estou constantemente reclamando, não é? E isso sem julgar nada nem ninguém, sabe? Mas se eu estou constantemente num estado reclamatório, o que vai acontecer? Eu vou estar vibrando nesse estado. Como é que eu vou atrair uma melhor vibração? Né? Vai repulsar, vai repelir. Então, também entra o estado de vibração do nosso organismo, né? E ele vai se refletir no nosso dia a dia e vai se refletir nas nossas ligações, nas nossas relações. Então, escolham, né? Façam uma pausa e escolham o que o meu corpo está precisando, o que eu quero hoje oferecer que vai me dar melhor qualidade para o meu dia, e para o outro dia, e para o outro dia, e para o outro dia. Depois de um tempo, essa mudança ela vai se transformar numa transformação permanente, né? Então, a mudança, pequenas mudanças vão se transformar em grande transformação que pode se transformar num estado permanente de estar saudável, independente do diagnóstico que se tenha, sabe? Então, assim, não pode ficar sentado no sofá esperando que realmente algo aconteça. Porque se eu não mudar, vai continuar respondendo da mesma forma. Então, se eu mudo, o meu entorno muda também, né? E eu acredito que agora a gente possa concluindo, não é? E a todas as perguntas eu acredito que foram respondidas, não é? E se não foram respondidas nesse instante, nessa live, elas vão ser respondidas ou
nos comentários desse vídeo que fica gravado, e todas as mensagens que foram trocadas aqui também vão ficar gravadas. Eu vou ler todas, 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 e comentar. Ou então pode ser o tema do próximo encontro, né? Que a gente possa realmente, que eu possa realmente no próximo encontro ver os próximos depoimentos, né? Os do mês passado, aqui, que já promoveu alguma mudança, não é? Quem está na quarentena, quem teve Covid, já veio aqui dar o seu depoimento, né? Ou quem iniciou por consciência de não querer mais aceitar somente o tratamento externo, mas fazer por si mesmo, né? E de ter mais coragem de mudar, de agir, né? Então, a água também, muito bem lembrado, né? O nosso organismo precisa de água, não é? Nós somos e água, não é? A água vai hidratar o nosso organismo, né? Que vai também dar uma qualidade do nosso sangue. E aí eu trago aqui, como não podia deixar de trazer, frase do nosso queridíssimo Dr. Luiz Moura, que o sangue é universal no organismo humano. Então, tudo que contém no nosso organismo humano, o sangue, ele percorre todo o organismo humano. Ele é universal. E o Dr. Luiz Moura, com muita sabedoria e sempre muito bem homenageado, é o nosso guardião, o nosso ele assim, eu tenho muita gratidão, né, em falar nele. Ele é o que orientou a transformação na minha vida, porque repetidas vezes que eu o procurei, que ele me orientou e eu exerci o que ele fez, e aí vem a minha lealdade a esse ensinamento, né? Veio dele, né? Então citar ele aqui é de uma grandeza, é, para que todos sempre lembrem que ele é o nosso guardião, né? Pode colaborar com a cura de insuficiência cardíaca. Muito obrigada antecipadamente, um abração. Sim, então, todas as deficiências circulatórias, digestivas, pulmonares, é, geniturinários, neurológicas, todas essas disfunções, elas podem ser é, tratadas, né, com a prática da autoimunoterapia. Então, aquele que é praticante da autoimunoterapia, olha aí, ó, a gente pode até mudar o conceito de usuário para praticante de autoemoterapia. Então, aquele que é praticante da autoimunoterapia, gradativamente, né, ele vai sentir a qualidade dentro de si, a qualidade dos seus órgãos, dos seus sistemas do organismo. E depois de cerca de 3 meses, que é o tempo de uma renovação celular, depois de 3 meses, ele vai falar por si: mas isso aqui mudou o que eu não conseguia mudar há 5 anos, há 10 anos. Opa! Então ele pode escolher um caminho. E um caminho que vai levar a outro caminho, que vai levar a outro caminho, a alimentação, a hidratação, a busca de reposições de nutrientes que o organismo esteja comprometido em função dos desgastes anteriores, mas daqui para frente ele vai estar na reposição, daqui para trás é a história, e que a história fique para o passado. E aí eu venho, né? Aí eu posso concluir dizendo que
é um caminho sem fim, que não começa e não termina em mim. Então, fica o convite a cada um de vocês de serem praticantes da sua própria saúde, da sua própria imunidade. Busquem, né, na internet. Os outros vídeos que eu fiz também podem nos dar bastante recursos para compreender melhor. Eu tenho me empenhado na qualificação das pessoas que são aplicadores da autoimunoterapia, ou no atendimento com a bioenergética, que agora online também. Então, assim, fica o convite: seja um praticante da sua autorregulação, busque, mas selecione também, né? Selecione o que você quer praticar, experienciar e depois contar, né? E eu vou esperar aqui a história de cada um, né? Então fica o convite, quem sabe na próxima a gente vai fazer o encontro cada vez abrangendo mais, né? Ampliando mais. Então, especificamente, eu posso responder sobre a autoterapia, mas também deixar a consciência expandir, não é? Em que tem um termo que eu venho trabalhando já há algum tempo, que é UFA, Unidade de Fortalecimento com a Autohemoterapia. Então, ou fortalecimento com a autorregulação, mas ufa dá aquela sensação de alívio, né? Ufa, encontrei. Então, que cada um possa se encontrar. Lembrando que nós somos um fio interligado que não começa e nem termina em mim. Então, muita gratidão a todos que estiveram interessados e que agora possa se multiplicar essa informação, ou esse tratamento, ou essa prática, que de forma simples e eficaz pode sim promover o aumento da nossa imunidade e da homeodinâmica do nosso organismo. Quem é que não quer estar dinâmico, mas com qualidade? Eu agradeço muito a todos que tiveram aqui, que deixaram os seus comentários e que participam, que acompanham, e alguns que chegaram novos são muito bem-vindos. E que mais que eu posso dizer? Muita gratidão, que nós possamos cuidar da nossa unidade e que assim nós estamos contribuindo com o todo, com a totalidade, certo? Então, uma ótima vitalidade para todos. Eu acho que aqui eu encerro e a continuação, então, vai ficar no chat, na leitura do chat, e depois vou responder no vídeo dentro do canal do YouTube, certo? Podem, então, deixar sugestão, perguntas, comentários para o próximo encontro, que eu acredito que vai ter uma regularidade mensal, mas com algumas novidades semanal. Então, vou começar a trabalhar num outro projeto que ainda vai precisar de vivência, talvez se torne o próximo livro, que agora a vivência vai ser observada e vivenciada, experimentada, para depois ser comunicada. Então, muita paz e serenidade para todos, e a minha gratidão à contribuição de cada um, e principalmente a confiança. E então, me encontro também nos grupos de WhatsApp, Facebook,
e muita gratidão. Agora eu vou encerrar mesmo e tomar um golinho de água.